Todos os dias, sem perceber, você está escrevendo a história da sua vida com um instrumento invisível chamado pensamento. Cada pensamento é uma semente lançada no solo fértil da sua mente. E esse solo, ele não julga, ele não questiona, ele apenas cultiva. Tudo o que você plantar, mais cedo ou mais tarde, você vai colher. Pensamentos de dúvida geram paralisia. Pensamentos de coragem geram impérios. A vida não responde ao que você deseja superficialmente. Ela responde ao que você realmente acredita ser verdade sobre si mesmo. Isso não é poesia, é lei. É exato, é brutal, é libertador. Você se torna aquilo em que pensa, porque você se move na direção da imagem que carrega dentro de si. Essa ideia já acendeu chamas em corações antes do seu. Thomas Edison não estava simplesmente tentando inventar uma lâmpada. Ele via mentalmente a luz antes que ela existisse fisicamente. Henry Ford não estava perguntando se o mundo queria um carro. Ele acreditava tão profundamente na visão que carregava que o mundo inteiro acabou se dobrando diante dela. Napoleon Hill escreveu para quem está pronto para ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas há um problema. A maioria das pessoas pensa, mas pensa no medo, pensa na escassez, pensa nas falhas passadas como se fossem âncoras imutáveis. Elas não percebem que a mente não faz distinção entre o que é imaginado com fé e o que é real. O subconsciente não discute, ele obedece. Se você repete todos os dias que é insuficiente, incapaz, azarado, limitado, você está programando sua mente para fabricar exatamente essa realidade. O que você pensa com frequência se torna seu padrão, e o padrão se torna sua identidade. Se você pensa em disciplina, age com disciplina, respira disciplina, você se transforma em alguém disciplinado. Se você pensa em vitória, mesmo quando está caído, mesmo quando está sozinho, mesmo quando ninguém acredita, você planta a semente de uma inevitabilidade. Seu futuro não é moldado pelo mundo lá fora, é moldado pelo mundo que você constrói aqui dentro. A mente é a fábrica dos milagres ou a prisão dos medíocres, e você decide todos os dias em qual direção ela vai trabalhar. O fracasso não começa quando o negócio quebra. Começa quando você alimenta o pensamento de que não vai dar certo. A pobreza não começa na carteira. Começa quando você acredita que isso não é para mim. A desistência não acontece quando você para. Acontece muito antes, quando você começa a pensar que talvez não valha a pena continuar. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que tomou o controle do que pensa. Nada. Porque quando você começa a proteger sua mente como quem protege um castelo, quando você começa a filtrar pensamentos como quem filtra o ar que respira, quando você para de permitir que o caos externo dite o seu mundo interno, você se torna perigoso, incontrolável, intocável. É por isso que alguns vencem, mesmo sem recursos, mesmo sem apoio, mesmo sem lógica. E outros afundam, mesmo cercados de oportunidades. A diferença está no que se repete no silêncio, no que se acredita quando ninguém está assistindo, no que se visualiza quando a realidade ainda não mostra nada. A fé, verdadeira fé, é pensar com tal força, com tal clareza, com tal consistência, que o mundo físico não tem escolha a não ser responder. É como Andrew Carnegie disse a Hill: o homem que não está pronto para arriscar tudo por sua ideia não merece ser bem-sucedido nela. Porque pensar é o primeiro risco, é o primeiro passo e é o mais negligenciado. Todos querem agir, todos querem fazer, mas poucos querem pensar com intenção,
com propósito, com estratégia. Pensamento é construção. Pensamento é criação. Pensamento é poder bruto. Mas pensamento exige vigilância. Você precisa aprender a observar a si mesmo como um sentinela. Quantas vezes por dia você se sabota em silêncio? Quantas vezes você pensa pequeno só porque está cansado? Quantas vezes você repete as palavras que aprendeu de pessoas que nunca realizaram nada? Você foi ensinado a ter medo de sonhar grande, ensinado a não incomodar, a não brilhar demais, a não querer mais do que os outros. Mas vou te dizer a verdade nua e crua. Quem controla seus pensamentos, controla sua realidade. E se você não controlar, o mundo lá fora vai controlar por você. O sistema quer que você pense em sobrevivência. A sociedade quer que você pense em conformidade. As empresas querem que você pense como consumidor, não como criador. Mas você não está aqui para obedecer ao padrão. Você está aqui para reescrever sua história, começando pelo que acredita ser possível. O que você pensa todos os dias constrói o que você vai viver nos próximos anos. Você quer saber onde estará daqui a 5 anos? Olhe no que você pensa diariamente. Você pensa em crescimento ou em medo? Você pensa em vitórias ou em derrotas passadas? Você pensa em construir ou em escapar? Você se torna aquilo em que pensa, porque o pensamento é o plano que antecede toda a ação, e a ação repetida se torna o seu destino. Não importa onde você nasceu, não importa o que disseram, não importa o quanto você errou. A partir do momento em que você decide mudar o padrão dos seus pensamentos, você inicia a revolução da sua vida. Foi isso que Walt Disney fez quando todos diziam que ele era apenas um desenhista com delírios. Foi isso que Lincoln fez quando perdeu mais de 5 eleições antes de mudar a história de uma nação. Foi isso que você vai fazer, se tiver coragem suficiente para acreditar mais na sua visão do que nas vozes ao redor. Porque a voz mais poderosa não é a que grita, é a que sussurra todos os dias aqui dentro. E essa voz é moldada pelos seus pensamentos constantes. Pense grande, pense com fé, pense com clareza, todos os dias, sem falhar. Porque você não é o que faz de vez em quando. Você é o que pensa repetidamente. E essa repetição é a semente da transformação. Você pode repetir afirmações 1000 vezes por dia, mas se sua mente estiver embaçada, fragmentada, perdida em distrações, nada se manifesta. Porque o poder do pensamento não está apenas na frequência, mas na clareza com que ele é sustentado. Clareza é a lâmina que corta a neblina do caos. Sem clareza, até mesmo os pensamentos mais grandiosos se perdem como ecos em uma caverna. É por isso que tantos falham. Eles têm desejos vagos, metas genéricas, intenções fracas. Querem ser ricos, ser felizes, viver bem. Mas não sabem o que isso significa com exatidão. Você não conquista o que deseja. Você conquista o que é claro na sua mente. Napoleon Hill chamou isso de definiteness of purpose, definição clara de propósito. Sem isso, você é como um navio sem bússola. Navegando, sim, mas em círculos. Olhe para os titãs da história. Steve Jobs não queria apenas criar computadores. Ele queria colocar um computador em cada casa, reinventar a maneira como interagimos com tecnologia, e ele via isso antes que alguém acreditasse. Nikola Tesla enxergava a transmissão de energia sem fios, quando isso parecia magia. Muhammad Ali não pensava em vencer. Ele sabia que era o maior antes mesmo de provar. Clareza precede a grandeza, porque uma mente confusa nunca vai gerar uma vida extraordinária. E clareza só nasce no silêncio, na introspecção brutal, naquele momento em que você para tudo e pergunta: o que eu quero de verdade?
O que estou disposto a sacrificar para conquistar? Que tipo de vida estou construindo com meus pensamentos diários? Se você não tiver essas respostas, o mundo vai empurrar suas decisões. Você vai ser levado pela maré do algoritmo, da opinião pública, do medo coletivo. Mas quando você encontra clareza, você se torna inabalável. Porque agora sua mente está focada como um laser, e tudo o que não serve ao seu propósito desaparece. E quando clareza se encontra com visão, o impossível começa a ruir. Visão não é apenas imaginar o que pode ser. Visão é a coragem de enxergar o que ainda não existe e tratar como se já fosse realidade. Visão é viver com os pés no presente, mas com a mente arquitetando o futuro todos os dias. Você quer saber por que a maioria vive presa na mediocridade? Porque perdeu a capacidade de visualizar. A escola não ensina isso. A sociedade ridiculariza isso. Mas os vencedores vivem disso. Você precisa ver com os olhos da mente antes de tocar com as mãos. Você precisa repetir a imagem do sucesso até que ela se torne inevitável. Você precisa ver o futuro com tanto detalhe que o presente comece a ceder sob o peso da sua convicção. Visualização não é fantasia. É prática espiritual. É treino mental. É o processo de esculpir o destino por meio da repetição interna da vitória. Michael Phelps visualizava cada braçada antes de entrar na água. Serena Williams via cada ponto antes de pisar na quadra. Tony Robbins fala com clareza de imagens mentais antes de cada evento. Isso não é mágica. É neurologia aplicada. Você ativa áreas cerebrais como se já tivesse vivido aquilo, e o cérebro começa a trabalhar em prol da concretização. Sua fisiologia muda, sua postura muda, seu comportamento muda, e pouco a pouco, a realidade muda. Mas visão, por si só, sem propósito, se torna delírio. Propósito é o alicerce. É a razão de tudo. É o motivo pelo qual você levanta quando ninguém acredita. O que te faz continuar quando não há resultado. O que te obriga a levantar mesmo quando o chão parece mais confortável. O ser humano sem propósito está condenado à confusão. E confusão é o veneno da alma. Você pode ter talento, pode ter ideias, pode ter ferramentas, mas se não souber por que está lutando, vai desistir na primeira tempestade. Propósito não se compra, não se copia, não se pega emprestado. Ele nasce dentro de você e, geralmente, nasce na dor. Você descobre seu propósito quando sente que algo está faltando. Quando percebe que viver uma vida comum é uma traição à sua própria alma. Quando entende que está aqui por algo maior do que boletos e distrações. E, uma vez que você toca essa chama, não há mais volta. O mundo pode gritar, rir, duvidar, te abandonar. Mas o seu pensamento agora é guiado por um eixo interno que não se curva a nada. E aqui está o ponto-chave. Quando você alinha pensamento, plars clareza, parsis visão, parsis propósito, você ativa um tipo de energia que o mundo não consegue ignorar. As pessoas sentem. As oportunidades surgem. As portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o mundo dentro de si. E tudo começa com um pensamento sustentado. Um pensamento cultivado com fé. Um pensamento repetido com convicção. Você se torna aquilo em que pensa. Mas pense com clareza. Pense com propósito. Pense com a fome de quem sabe que nasceu para muito mais. E então, quando tudo estiver funcionando, quando você estiver pensando com clareza, agindo com propósito, resistindo com coragem, há um último ingrediente que os grandes conhecem e que os frágeis ignoram: gratidão. Mas não a gratidão rasa, de frases prontas ou legendas de rede social. Falo da gratidão crua, real, enraizada. Aquela que diz, mesmo quando está difícil, eu ainda tenho o privilégio de lutar.
Mesmo quando tudo parece escuro, eu ainda tenho consciência, eu ainda tenho escolha, eu ainda estou aqui. Essa gratidão não é passiva, ela é força vital. Ela é o que transforma qualquer deserto em solo fértil, porque quando você é grato, de verdade, profundamente, você para de reclamar e começa a criar. Você reconhece o que tem, valoriza o que aprendeu e ativa uma energia de abundância que reprograma sua realidade. A maioria quer mais, sem agradecer pelo pouco. Mas o universo não expande onde há desprezo. Ele expande onde há honra. Você honra o presente? Você reconhece as lições da dor? Você vê o milagre de ainda estar respirando? Se sim, você já está crescendo. Porque crescer é o único caminho aceitável para quem está vivo. Crescer é não aceitar a estagnação como natural. É buscar um novo degrau mesmo quando já está alto. É olhar para si mesmo e dizer: isso foi bom, mas ainda não é o meu melhor. E para crescer, você vai precisar de algo que quase ninguém cultiva hoje: adaptabilidade, a habilidade de mudar, de desapegar da identidade antiga, de atualizar o sistema, de reinventar a estratégia, de abandonar crenças que já não servem ao seu propósito. Você acha que Henry Ford não teve que mudar? Que Oprah não se reinventou? Que Walt Disney não se desfez de 1000 versões de si mesmo antes de criar o império? Os fracos querem permanecer os mesmos. Os grandes se reprogramam quantas vezes for necessário. Porque o objetivo não é manter a identidade. O objetivo é se tornar quem você foi destinado a ser. E quem você nasceu para ser está do outro lado do desconforto, está do outro lado do medo, da disciplina, do silêncio e da ação. Você precisa escolher isso, todos os dias. E é por isso que essa verdade permanece. Você se torna aquilo em que pensa diariamente. Pense pequeno e viverá preso. Pense grande e começará a expandir. Pense com fé e verá portas onde antes havia paredes. Pense com clareza, visão, propósito, disciplina. E nada poderá te parar. Não amanhã. Não quando tudo estiver certo. Mas hoje, agora, com o que você tem, com a dor que carrega, com as dúvidas que ainda existem, com os traumas que sobreviveu, com o pouco que sobrou, agora é o momento. Respire fundo. Sinta o sangue correndo nas veias. Sinta o poder da escolha. Sinta o peso e o privilégio de estar vivo nesse exato instante. O mundo vai tentar te distrair, vai tentar te desacreditar, vai tentar te convencer de que é tarde demais. Mas você não ouve mais o mundo. Você ouve sua alma. Você ouve seu propósito. Você ouve seus pensamentos e agora eles não são mais fracos, indecisos ou aleatórios. Agora eles são como ordens. Agora eles são comandos da sua nova identidade. Agora cada pensamento seu carrega intenção. Cada palavra, direção. Cada ação, poder. Porque agora você entendeu. Você se torna aquilo em que pensa diariamente. Então pense como um líder. Pense como um mestre. Pense como quem já venceu. Pense como quem já é tudo aquilo que sonha ser. Pense com a força de quem sabe que o impossível se dobra diante de uma mente decidida. Agora vá. Crie. Construa. Avance. Porque o mundo precisa da sua grandeza. E ela começa dentro de você.